A situação atual do Brasil é tão difícil que fica fácil de ser entendida. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, eu postei no dia 23 de agosto um vídeo onde eu começo a discorrer a minha tese de que Bolsonaro não é fascista. Ele é um franco atirador, um indivíduo movido por interesses individuais e não por um projeto de governo, de país, de sociedade, lá o que seja. E os últimos acontecimentos só têm confirmado a, a, a minha, a minha hipótese inicial, esta minha hipótese. Digo isso fundado principalmente nas últimas declarações do presidente, né, quando ele, provocado por um jornalista, disse diante da Catedral de Brasília que a minha vontade é encher a tua boca de porrada, disse o presidente. E noutra declaração, onde ele diz que os jornalistas, por serem bundões, ficam mais fáceis de morrer pela Covid-19. Essas declarações foram feitas assim, no ambiente onde ele não tinha nem a obrigação de responder, ele estava calmo. Na segunda declaração do tal bundão, ele estava calmo, falando para a imprensa. Na primeira declaração, ele não tinha a obrigação de responder, ele poderia ter. Mas ele, mas ele é tão despreparado, ele é tão espiritualmente, eu não sei nem como dizer isso sem ser ofensivo, né? Que ele sente necessidade de responder na hora, parece uma criança, parece um adolescente. Né? Isso, esse linguajar, que eu digo, é próprio de um moleque de chocadeira, alguém que não teve educação, sei lá o que brotou de repente no mundo, não tem educação nenhuma, não tem vivência nenhuma com seres humanos, né? Parece linguajar assim de rufião de cabaré decadente. É uma coisa grotesca. Imaginar que no dia da eleição dele ele apresentou aquele livro de Sir Winston Churchill, né? As Memórias da Segunda Guerra. Ele com certeza nunca leu, nem pretende, nem pretendeu ler Winston Churchill. Senão ele não agiria dessa maneira. Não existe nada não existe nada do que este homem faça que lembre sequer de longe o espírito do estadista inglês. Prêmio Nobel de Literatura, isso é um disparate, né? Aumenta ainda mais aquela impressão de que nós fomos todos redondamente, escandalosamente enganados por uma pessoa aventureira, por um franco atirador, alguma coisa assim. Sensação essa que só faz aumentar com o passar do tempo. Também se agravam as denúncias, né, nesses últimos meses, os famosos depósitos esquisitos do Queiroz até hoje não explicados, né? A incrível loja de chocolate do senador Flávio Bolsonaro, que bem podia chamar o Johnny Depp para fazer propaganda, né? Aproveitar o lance do filme lá. Completamente também sem nenhuma explicação, completamente exposta a todas as desconfianças possíveis, inclusive as piores. Os depósitos irregulares na conta da primeira-dama, aquele monte de depósito não explicado na conta da primeira-dama. Será que Bolsonaro vai repetir a mesma estratégia de Lula de jogar em cima da esposa, né, todos os malfeitos e dizer depois: eu não sabia, não sabia que era tanto. Mas, pela reação dele, né, a pergunta do jornalista ameaçando ou afirmando que gostaria de meter a porrada na boca do jornalista, parece que existe algo mais aí, né? Algo que nós, eleitores brasileiros, devemos nos preocupar. Bolsonaro também mostra cada vez mais a verdadeira face da sua política de apoio às polícias, que tem muito menos a ver com segurança do que com outra coisa que é preocupante. Né? Primeiramente, ele briga, né, ostensiva, ele faz, desculpe, ele inicialmente faz toda uma campanha em cima do combate à corrupção, da segurança, necessidade de combater o crime, etc., pregando porte de arma, aquela coisa de precisamos enfrentar os bandidos, etc., etc., que é o que a classe média realmente estava angustiada, estava precisando, estava querendo.
Mas aí ele briga com o mais eficiente até agora, pelo que os números mostram, né? Ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, né? Que conseguiu fazer um tombo no percentual de crimes violentos no Brasil durante a sua gestão, e Bolsonaro briga com ele e passa a combatê-lo de forma acirrada. Isso tudo porque Bolsonaro queria o controle sobre a Polícia Federal, isso está bem claro. Agora, porque restava a ele e ainda resta, ele está nas mãos dele o controle sobre as polícias militares e civil, na medida em que ele sempre se colocou como um porta-voz, como uma espécie de representante sindical dos interesses específicos dessas corporações, desses grupos. Então a pauta dele sempre foi no sentido de defender e ampliar, né, a questão salarial, a questão das pensões, aposentadoria, essas questões de caráter mais trabalhista, porque aí a gente pensa assim, será que isso tem a ver com a segurança? Ele quer deixar o policial mais bem, mais bem assim, amparado para poder fazer mais eficiente? Pode ser, mas também pode ser que ajudando dessa maneira ou agindo dessa maneira em relação às polícias e às forças de segurança em geral, né, ele consiga a simpatia destas e fazer com que estas, mesmo informalmente e inclusive informalmente, o ajudem a combater as oposições, o ajudem a evitar que seus filhos sejam expostos a justas investigações que o judiciário, porventura, ou algum órgão do Ministério Público venha a propor. Assim sendo, nós temos tido, por exemplo, informações de que as polícias militares nos estados estão reprimindo com muito mais violência os movimentos anti-Bolsonaro, ou anti-governo Bolsonaro, do que aqueles movimentos pró-Bolsonaro. Né? Isso é muito suspeito e coloca uma névoa em cima desse real interesse de Bolsonaro no que diz respeito às forças públicas, que parecem, não sei se mas parecem, né? É muito parecido com aquilo que o crime organizado faz na sua relação com as forças de segurança. Procuram agradar, procuram subornar, dar condições, prometem prêmios, etc, etc, para os policiais, para a força de segurança daquela área, não incomodar o seu negócio ilícito. E isso é muito estranho, é muito suspeito. Eu não digo que isso exista da parte do presidente, mas fica a pulga atrás da orelha, né? Uma outra coisa também que chama atenção nesse episódio todo, essa confusão toda, é o papel dos militares, dos senhores generais de exército, que estão em grande número no governo Bolsonaro, praticamente sancionando este governo. O grande avalista do governo Bolsonaro hoje é, sem sombra de dúvida, o Exército Brasileiro e, de uma maneira geral, as Forças Armadas, que estão lá com seus membros mais eminentes, participando ativamente do governo, inclusive em cargos para os quais não estão preparados, como é o caso do ministro interino, ou sei lá se ministro da Saúde. Então, com a sua presença lá, infelizmente os militares sancionam e justificam as suspeitas de ilícito de Bolsonaro, acalmam as investigações, dão a entender para a grande sociedade que ele realmente é um homem sério quando ele precisa mostrar pelo linguajar, pela postura que o é. Né? Eles sancionam assim também, aprovam a incompostura de Bolsonaro. Não é possível que você consiga conviver tranquilamente com um homem que tem esses rompantes e não pensa assim, eu acho que eu estou me comprometendo ao ficar ao lado deste homem, ajudar este homem, quando este homem se comporta dessa maneira. Mas ninguém pede demissão, está todo mundo aproveitando dos enormes benefícios de ser ministro, de ser funcionário público do alto escalão, de ser homem de confiança deste ou daquele. É, é realmente incompreensível, e a gente parece em nós aquela suspeita de que estão sendo usados como inocentes úteis por um camarada que não tem mostrado muito escrúpulo em, por exemplo,
em descumprir a sua palavra, por exemplo, em não cumprir aquilo que prometeu durante as eleições. Ele fala uma coisa e depois fala outra, ou muda o sentido das suas ações, como quem troca de roupa, uma coisa mais natural do mundo. Depois fica dizendo que nunca disse aquilo. Diz uma coisa, depois diz nunca disse aquilo, ou então disse aquilo de outro jeito. As contorções argumentativas de Bolsonaro são estupendas, né? Não sei como ele não quebra a coluna fazendo tanto, fazendo tanta contorção, fazendo tanta torção e tudo mais para poder provar ou argumentar o que não tem nenhuma justificativa. Por fim, eu gostaria de dizer que o fenômeno Bolsonaro, eu acho que estou cada vez mais convencido, é um fenômeno específico, típico, não tem nada a ver com nenhum movimento ideológico, nunca houve essa intenção de Bolsonaro de ser ideológico, né? E o seu sucesso tem muito a ver com a irresponsabilidade política de muitos brasileiros que vendem o seu voto, que não se preocupam em acompanhar os seus candidatos, os seus eleitos depois de eleitos, que não se preocupam com política, que preferem dizer que política é coisa de ladrão, e não se preocupa em sanear os órgãos públicos, os cargos eletivos na eleição seguinte. Antes cruzam as mãos e deixam os braços e deixam o barco seguir. E o resultado que nós estamos vendo é esse aí. É um homem completamente descomposto, um homem com um palavreado completamente absurda, abaixo do nível mínimo para ser um presidente da República, dirigindo os destinos e a política do nosso país. Muito obrigado.